Boa noite. Você sabia que 1 a cada 11 pessoas no mundo tem diabetes e que só no Brasil estima-se que tenha 13 milhões de diabéticos? Na população obesa, esses casos podem ser ainda mais frequentes. Pesquisas apontam que de 80 a 90% dos pacientes obesos possuem diabetes tipo 2. Mas então, para entender melhor sobre o funcionamento do pâncreas e o que causa essa doença tão comum, fique ligado hoje à noite no Globo Repórter. O pâncreas é conhecido como uma glândula mista, por apresentar funções endócrinas, produção de hormônios, e exócrinas, produção de enzimas digestivas. Na matéria de hoje, vamos abordar a função endócrina, que auxilia a regulação do metabolismo energético através dos principais hormônios pancreáticos, insulina e glucagon. Tais hormônios regulam a disponibilidade da glicose no sangue, sendo que este de grande importância energética. As ilhotas de Langerhans são células endócrinas envoltas por células exócrinas, responsáveis pela produção de hormônios. As células que constituem as ilhotas são chamadas de alfa, glucagon, beta, insulina, D, secreto somatostatina e F, polipeptídeo pancreático. São células poligonais, dispostas em cordões e em seu conjunto é envolvido por tecido conjuntivo, que as separam do resto do tecido pancreático, tornando a região altamente vascularizada. Agora, vamos ao vivo com o nosso convidado especial falando diretamente das ilhotas de Langerhans. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal de casa. Como ele mencionou, eu sou a célula beta e eu tô aqui ao vivo no pâncreas endócrino para contar para vocês o que acontece por aqui. Eu fico localizada na porção central e produzo a insulina, que é um hormônio peptídico formado por duas cadeias de polipeptídeos, uma com 21 e outra com 30 aminoácidos, e ambas são unidas por pontes disulfídicas. Para falar a verdade, eu não vou muito com a cara da senhora glicose, então sempre que a vejo em altas concentrações pela corrente sanguínea, libero a insulina, que logo coloca ela para dentro da célula. A insulina também ajuda a juntar o excesso de glicose no fígado e no músculo para formar o glicogênio, aumenta a utilização de aminoácidos na célula e a síntese lipídica. Assim eu não preciso ficar olhando para a cara da glicose por aí. Eu sei que eu sou demais, mas eu vou contar para vocês como é que eu sintetizo a insulina. Primeiro, lá no meu retículo endoplasmático rugoso, é formada a pré-proinsulina, que ao perder um peptídeo sinal, forma a proinsulina. Esta, por sua vez, dará origem à insulina, que ficará armazenada em grânulos até que eu receba estímulos e ocorra sua exocitose. Esses estímulos estão relacionados com a hiperglicemia. Quando eu detecto alteração na glicemia, inicio o controle da secreção de insulina, e esta, por sua vez, auxiliará na captação de glicose, que entrará na célula por difusão facilitada pelo carreador independente de insulina, GLUT. A glicose intracelular será utilizada na formação do ATP, que influenciará no fechamento dos canais de potássio, proporcionando seu acúmulo no líquido, e, consequentemente, vai causar a despolarização. Em função disso, o canal de cálcio se abrirá, permitindo sua entrada na célula e, assim, promovendo a exocitose da insulina na corrente sanguínea através da fusão da vesícula de insulina com a membrana celular. A insulina se liga no receptor, gerando uma alteração conformacional e a autofosforilação do receptor e da insulina. Essas mudanças irão ativar a tirosina quinase, que será responsável por catalisar a fosforilação de proteínas intracelulares, que irão ativar vias de sinalização intracelular, exercendo os efeitos da insulina, como a expressão de glúteos para a entrada da glicose na membrana da célula. Boa noite, pessoal! Eu sou a tão famosa glicose e eu vim aqui pessoalmente contar para vocês como eu sou transportada por todos os tecidos. Minha presença é fundamental para o metabolismo energético celular. A rota glicolítica é empregada por todos os tecidos para a degradação de glicose e fornecimento de energia na forma de ATP, em condições aeróbicas e anaeróbicas. Mas infelizmente eu não posso me difundir através de membranas, então eu sou transportada por difusão facilitada, ou seja, acoplada a transportadores de membrana específico, os glúteos. Esse transporte é a favor do gradiente de concentração, portanto não demanda gasto de ATP. Cada tecido possui seu transportador específico, como eu vou explicar para vocês. Tem o meu amigo GLUT1. Ele está presente em eritrócitos, na barreira hematoencefálica e um pouquinho também no músculo esquelético. Tem também o GLUT2. Ele está presente em células beta-pancreáticas, no fígado,
no intestino delgado e nos rins. O GLUT3 está presente em neurônios e no encéfalo. O GLUT4, ele é um pouquinho diferente, porque ele precisa da insulina para funcionar. E ele está presente no tecido adiposo, no músculo esquelético e no coração em grande quantidade. Já o GLUT5, ele está presente na membrana luminal das células intestinais e ele é muito importante para o transporte da minha prima frutose. Para mim, os glúteos são uns queridos, eles me ajudam muito. Porém, para eu conseguir ser absorvida por células epiteliais como as do intestino delgado e reabsorvida por células dos túbulos renais, tem que ocorrer um processo de transporte acoplado ao íon sódio, o qual promove um transporte contra o gradiente de concentração de glicose e a favor do gradiente de concentração de sódio. Sendo assim, é necessário o gasto de ATP. A proteína transportadora responsável por este SYNPORT é a SGLT. Após este processo, eu me concentro no meio intracelular e depois me difundo para o meio extracelular através da difusão facilitada, de novo com a ajuda dos meus amigos glúteos, que estão presentes na membrana basolateral das enterócitos. E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a célula alfa e trabalho aqui no pâncreas endócrino, junto com a célula beta, mas nós revezamos em turnos, então não nos encontramos muito pelos corredores. Eu fico localizado na periferia das ilhotas e sou responsável pela síntese e liberação de glucagon, que também é um hormônio peptídico. Após a transcrição do gene, o seu RNA mensageiro é traduzido no retículo endoplasmático rugoso, formando inicialmente o pré-pró-glucagon, que origina o pró-glucagon. Por sua vez, esse clivado dando origem a várias sequências peptídicas, entre elas o glucagon, que permanece armazenado nos grânulos até que ocorra a exocitose. Eu sou muito amigo da senhora glicose e por isso existe a função contrária à função da insulina, ou seja, quando percebo a hipoglicemia, aumento o nível de glicose no sangue através da glicogenólise e glicogênese, além de produzir outros corpos cetônicos através da cetogênese, para uso no sistema nervoso central. Assim, eu e minha amiga querida, a glicose, podemos colocar papo em dia, mas temos que ser rápidas antes que as células precisem dela de novo. Fico muito orgulhoso em poder trabalhar aqui junto com a insulina e poder manter o controle da glicemia e a homeostase. Sempre esquece de mim, mas eu quero falar também. Sou eu, célula F. Também estou aqui nas ilhotas de Langman. E sou eu quem produzo o polipeptídeo pancreático. Sou estimulado a secretar este hormônio proteico quando há hipoglicemia ou pela ação da acetilcolina, ou ainda quando há injeção de refeições proteicas e gordurosas. A síntese ocorre na forma de pré-pró-polipeptídeo e contém 36 aminoácidos, responsável pela diminuição do glicogênio hepático e estimula a lipogenese. Seu papel fisiológico inclui inibição da estimulação gástrica, estimulação da secreção ácida gástrica, esvaziamento gástrico retardado. Este hormônio inibe a secreção pancreática exócrina e a secreção de insulina, além de estimular a contração da vesícula biliar. Esses efeitos de retardar o processo digestivo e o processo de absorção de nutrientes na circulação impede que a concentração de glicose no sangue aumente muito após uma refeição. Oi, tá gravando? Boa noite, pessoal de casa. Eu sou a célula delta. Sou responsável pela síntese de somatostatina, que é um hormônio proteico estimulado pela glicose. Meu produto possui algumas isoformas, sendo que a menor contém 14 aminoácidos e atua no cérebro, e a maior é formada por 28 aminoácidos e atua no trato gastrointestinal. Quando é lançado na corrente sanguínea, se associa a receptores específicos acoplados à proteína G em diversos tecidos e é capaz de inibir a secreção de hormônio nesses tecidos-alvo. Vou dar alguns exemplos das funções que eu exerço, mas sem ficar me gabando, tá? Sou responsável pela inibição da secreção de insulina em glucagon, diminuir a motilidade do estômago, do duodeno e da vesícula biliar e também por diminuir tanto a secreção quanto a absorção pelo trato gastrointestinal. Resumindo, minhas ações resultam em prolongar o período de tempo durante o qual os nutrientes são assimilados pelo sangue,
prevenindo uma sobrecarga rápida de nutrientes, além de, no sistema endócrino, inibir o hormônio de crescimento, o hormônio estimulante da tireoide, o TSH, a prolactina, a gastrina e a secretina. Obrigado a todos pelos esclarecimentos. Agora vamos entrevistar a doutora Karen para entendermos quais são os problemas que o desequilíbrio no controle da glicemia podem causar. Boa noite, Sérgio Chaplin. Os transtornos da desregulação da glicemia são bastante graves e frequentes. Hoje eu vou explicar para vocês sobre a diabetes mellitus. Diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença crônica caracterizada pela destruição parcial ou total das células beta das ilhotas pancreáticas, resultando na incapacidade progressiva de produzir insulina. Inúmeros fatores genéticos e ambientais contribuem para a ativação imunológica que irá produzir autoanticorpos direcionados às células beta, desencadeando esse processo destrutivo. Por causa da diminuição do nível de insulina, o nível de glucagon irá aumentar, causando sintomas característicos, como a hiperglicemia, poliúria, glicosúria, polidipsia, cetose e o desgaste proteico. As consequências dessa doença no organismo são a perda de massa magra, aumento da concentração de corpos cetônicos plasmáticos, aumento da quebra de lipídios e a queda da imunidade. O tratamento é feito através de dietas especiais e a suplementação de insulina para suprir a necessidade do hormônio no organismo. Já a diabetes mellitus do tipo 2 é caracterizada pela resistência à insulina. Esse tipo de diabetes está diretamente relacionado com o sobrepeso, sedentarismo e aos hábitos alimentares inadequados. Ocorre em cerca de 90% dos pacientes diagnosticados. A insulina é produzida e liberada pelas células beta, porém não consegue se ligar ao seu receptor, resultando em hiperglicemia. Em resposta a este acúmulo de glicose, o pâncreas produz mais insulina e, com o passar do tempo, pela superativação das células beta, pode ocorrer a falência dessas células e o indivíduo pode se tornar insulina dependente. Geralmente, o tratamento pode ser feito pela mudança de hábitos alimentares, exercícios físicos e a perda de peso, mas em outros casos, pode ser necessária a administração de fármacos que aumentem a afinidade da insulina pelo seu receptor. A diabetes pode resultar em complicações locais e sistêmicas. Em casos mais graves, podem causar AVCs, retinopatia diabética, nefropatia, neuropatia, ataques cardíacos, entre outras patologias. Existe também a diabetes gestacional, o qual se parece com a diabetes mellitus tipo 2, mas é causada pela presença de hormônios da gravidez. Estes reduzem a atividade da insulina, mas não costumam gerar sintomas. Toda mulher grávida deve realizar o teste oral de tolerância à glicose próximo à 24ª semana a fim de evitar riscos para a saúde do bebê.